Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos conosco o engenheiro agrônomo Marcos Viana, ele que é diretor executivo do GIFIC. Superintendente do GIFIC. Tá bom. Que é o Grupo de Fertirrigação de Cana. Engenheiro Marcos, muito obrigado. Grupo de Irrigação e Fertirrigação em Cana, é GIFIC. Perfeito. Tá, desculpe, só. Perfeito. Não, tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite e obrigado já, lhe agradeço antecipadamente pela oportunidade que a gente vai ter para falar não só do Irriga Cana, que é um evento já consolidado, focado aí nos produtores de usinas, tanto fornecedores quanto usinas também, e nós falarmos um pouquinho dessas vantagens que nós temos aí quando a gente fala em irrigação para cana-de-açúcar. Ok. Começamos então com o Irriga Cana. Quando, como faz... Como é que um produtor pode fazer para participar e compartilhar desse evento que discute e traz novas tecnologias também? Bom, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho, né, o nosso público, tanto fornecedor de cana como usineiros e produtores, né, de produtividade de cana, que é um assunto tão importante, que é isso que o GIFIC tem batalhado durante todos esses anos. O Irriga Cana é um evento que acontece uma vez por ano, agora teremos o 4º seminário internacional, onde são debatidos os temas, ou são concluídos todos os temas que foram trabalhados durante o ano pelo GIFIC. O GIFIC, o Grupo de Irrigação e Fertirrigação em Cana-de-Açúcar, tem essa estrutura de trabalho. As discussões acontecem ao longo do ano, em várias regiões, ou em trabalhos isolados em comissões específicas, e depois, no Irriga Cana, é que se conclui todo o trabalho do ano. E vai acontecer no dia 25 e 26, aqui em Sertãozinho. No Crédito Clube Copercana. No Crédito Clube Copercana, exatamente. Quem é que participa desse evento? São pesquisadores, profissionais de usina, tanto a nível de gerência, diretoria e profissionais mais do campo, né, os agrônomos, etc., universidades, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos com cana-de-açúcar e, em especial, eu não digo só irrigação, mas com o manejo da água, que eu acho que isso é o fundamental, na minha opinião. Há países onde a irrigação de cana está bastante evoluída. Me parece que o Peru é um desses países, não é? Exatamente. Um dos questionamentos que sempre é feito quando se fala em irrigação, e aí não é só para cana, mas para outras culturas agrícolas também, é a questão de custo. Eu queria que você falasse isso um pouquinho. Na relação custo-benefício, há vantagens para quem investe em irrigação? Sem dúvida alguma. Os trabalhos que foram feitos durante do GIFIC até hoje, nós estamos no 5º ano já de trabalho, na verdade estamos toda uma revisão literária, porque esses trabalhos já existem nas universidades, nas pesquisas, provam e comprovam, inclusive através de cases de sucesso, que o menor uso da água, que eu costumo dizer, e a irrigação favorecem muito o aumento de produtividade. É óbvio que você tem que adotar sistemas e técnicas de irrigação adequadas a cada situação. E no momento que realmente se precisa de água, você precisa que a cana tenha uma complementação hídrica, etc. Mas os resultados são extremamente interessantes e chegam a dar produtividades acima de 30 toneladas, né? A mais do que o normal verificado normalmente em sequeiro, dependendo da situação. O que nós recomendamos é que essa irrigação seja feita de forma econômica, ou seja, é preciso um estudo para se definir se é necessário irrigar, quando, que sistema e qual o custo para se fazer isso, tanto de CAPEX, ou seja, de investimento, como de OPEX, ou seja, operacional. Isso é importante se fazer. Esta avaliação é por regiões, é por zonas de produção? Como é que se faz isso? Exatamente, né? Por região e por ambiente de produção, vamos dizer assim, como nós costumamos dizer no setor. Então, ambientes de produção diferentes têm necessidades diferentes, até porque tem épocas de plantio e colheita diferentes e também necessidade hídrica, como não deveria deixar de ser, diferentes. E precisam ser tratadas de forma isolada. Por isso que é importante que se faça um plano diretor agrícola, que nós recomendamos sempre, principalmente para grandes conglomerados, para grandes usinas, e um plano diretor de irrigação econômica, e que se contemple o retorno econômico. Mas o retorno, na maioria dos casos, nos estudos que foram feitos e nos investimentos feitos,
não passam de 3, 4 anos em algumas situações. Às vezes até no mesmo ano, com uma irrigação de salvamento, é possível pagar o investimento, quando você opta por um sistema móvel que tem um capex menor. Então são observações muito importantes para que você tenha sucesso no melhor uso da água. É bom que se diga também que quando nós falamos do melhor uso da água, é importante que a água vem da chuva, está no solo e às vezes fica retida no solo, dependendo da situação, dependendo da CAD do solo, e aí pode ser transferida eventualmente dos mananciais. É bom que se diga isso. E isso é importante. Como é que essa tecnologia hoje ela já é bem assimilada por todas as usinas ou é um processo incipiente ainda? Eu diria que antes do GIFC, essa era uma questão um pouco ainda em discussão. Hoje eu posso afirmar para você que todos têm consciência que é necessário se usar bem a água disponível. Vou insistir nisso, não é só irrigar, é usar bem a água disponível. Acho que todos têm essa consciência. Então, eu acredito que o que falta agora é o investimento, decidir por investimento. Fazer uma análise mais apurada do que fazer, se precisa fazer e quando fazer, em que momento, né? E tomar essa decisão. Eu acredito que ninguém mais tem essa dúvida. Até porque o GIFC tem um boletim onde todas as discussões, reuniões, seminários, ou seja, tudo que foi discutido ao longo do GIFC, nós fizemos 38 reuniões e 3 seminários, vai ser o 4º agora. Está descrito lá, por técnicos, especialistas, de novo, gerentes de irrigação ou gerentes agrícolas de usinas, diretores de usinas. Acho que está muito claro. Está difundido. Tenho certeza que sim. E o que se pode esperar a partir dessa disseminação, dessa tecnologia? O que se pode esperar de mais empresas investindo em cima de irrigação para poder aumentar a produtividade e manter até os seus próprios níveis de produtividade quando são altos? Olha, nós tínhamos feito até uma análise de expectativa há pouco tempo em uma das reuniões do GIFC, onde nós dissemos e afirmamos que o potencial de hoje, com a irrigação com água, irrigação feita com água, vamos separar em vinhaça e águas residuárias que tem um outro tratamento. Certo. Mas feita com água no Brasil é em torno de 1.200.000 hectares. No Brasil, nos 10 milhões de hectares plantados. Isso é muito pouco. 10%? Isso é 12% mais ou menos. Isso é muito pouco, né? E além de ser pouco, é uma irrigação mais voltada para salvamento, que é feita mais no Nordeste, para que a cana consiga nascer mesmo, né? Então essa irrigação mais técnica, que vai dar um aumento de produtividade muito significativo, é que precisa ser mais bem entendida e implementada de acordo com o plano diretor agrícola, o plano diretor de irrigação, para que você tenha uma irrigação econômica. É preciso ter resultado com isso. Tá? A gente sabe historicamente que Israel é o grande celeiro de produção de produtos agrícolas a partir de irrigação. Eu recentemente estive no Chile conhecendo algumas vinícolas lá também. Você tem areia e falta de chuva e qualidade de vinhos, de uvas e vinhos excelentes. Por que no Brasil ainda essa tecnologia, embora até conhecida, discutida, eventos importantes como esse que você está coordenando aí, são realizados, mas por que a gente ainda tem tão pouca adesão a essa tecnologia? Olha, eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? Uhum. Principalmente na cana. Criou-se o conceito que cana não precisa de água. Isso não é verdade, né? Cana é uma planta, vamos dizer, C4, e ela precisa de água e energia. Até tem um grande amigo meu aqui de Sertãozinho, José Alencar Marco, que diz o seguinte: cana é água doce encanada. Se você conseguir fornecer água no momento certo, no momento fenológico certo, ela vai te responder. Até porque radiação nós temos no Brasil todo, com exceção do sul. Então, é uma questão que precisa ser muito mais bem interpretada, né? É porque, veja bem, nós vínhamos de uma era, né, onde a cana-de-açúcar tinha uma coisa que meio artesanal, vamos dizer assim. Então se produzia, plantava-se manual, colhia-se manual e era artesanal. Verdade. Com o advento da mecanização, e tanto de plantio como de colheita, nós começamos a perceber, vamos dizer assim, que o buraco é mais embaixo. Existe um problema, nós precisamos tomar algumas medidas para que... antigamente era mais fácil, vamos dizer. E sem dúvida alguma, o melhor uso da água, repito, o melhor uso da água e a irrigação, sem dúvida alguma, são ferramentas fundamentais, quando bem implementadas. Temos exemplos da usina Abade Machado, da Bevap, né, de uma série de outras empresas aí que trabalham muito bem essa água disponível e têm resultados fantásticos. A Agrovale, a usina Agrovale, que nós sabemos, que tem um trabalho com irrigação localizada, com gotejo, muito bem feito, e uma série de outras aí, que inclusive já falaram conosco nos eventos de Irrigacana e no GIFC como um todo. Há alguma contraindicação para a adoção dessa tecnologia? Olha, não. A única questão nós precisamos respeitar as questões ambientais.
Quer dizer, quando você vai implementar um projeto, é preciso saber qual a disponibilidade de água na região, né? Se existe essa disponibilidade e respeitando as outorgas, a legislação vigente. Isso é fundamental. Acho que nenhuma usina tem essa dúvida a mais. Agora, quanto à contraindicação, não. Se o projeto for mal implementado e for mal operacionado, com certeza, né? Aí só isso, mas não tem nenhuma contraindicação. Realmente, um investimento inicial, em algumas situações, não é barato. Mas os resultados, a nível de custos de milímetro aplicado, são muito significativos, principalmente com irrigação localizada, gotejamento especificamente. Existe alguma linha de financiamento, linha de apoio do governo federal para isso? Existe linha de financiamento. O governo federal tem feito alguns esforços nessa direção. A gente tem visto aí nos jornais, já visto que recentemente a ANA soltou uma matéria, né, um trabalho, onde ela definia qual a área irrigada de cana-de-açúcar no Brasil. Tá? E foi o primeiro trabalho nessa linha. Que já usa irrigação, o que poderia um potencial para... Não, que usa irrigação. Que usa irrigação. Você lembra quanto que é? O número de irrigação com água no Brasil é 1.200.000. A ANA divulgou o número de 1.700.000 no Centro-Sul. Mas porque ela contemplou com isso também o uso da vinhaça e da água residuária. Que é bom que se entenda que diferente é se irrigar e usar água residuária. Nós sabemos aqui em São Paulo e aqui em Sertãozinho, porque existem limitações de uso da vinhaça em função, é uma matéria orgânica, que tem nutrientes, é um pouco diferente se usa água. Certo. Tá? Então isso é uma coisa que precisa separar uma coisa da outra. Certo. A irrigação e talvez isso precise ser mais bem discutido com a ANA, né? Mas o trabalho foi louvável. Pela primeira vez, certo. Nós temos um número. Aqui na região de Sertãozinho, nós temos usinas investindo em irrigação com água? A usina Santa Fé tem um trabalho muito forte, feito com uma empresa de gotejamento e com resultados muito bons que foi apresentado o ano passado no Irrigacana. E a Copercitos aqui, né, tem um trabalho também com algumas empresas de irrigação localizada com resultados extremamente interessantes. O que se faz aqui na região de Sertãozinho e Ribeirão, por exemplo, é o uso da vinhaça e das águas residuais, certo. Que não é necessariamente uma irrigação. Certo. Tá? Mas o que eu diria para você é o seguinte, a região de Ribeirão tem um déficit hídrico de 150 a 180 milímetros. Quando você olha para a teoria a respeito disso, diz, talvez nós não precisemos suprir essa necessidade de irrigação. E é verdade, para se atingir 100 toneladas por hectare, que na minha opinião é o mínimo necessário para você ser sustentável, a média, se você fizer um bom manejo da água disponível, isso já é muito bom. E fatalmente você vai ter as 100 toneladas. Se você quiser ter um aumento, que na minha opinião, pelo tudo que a gente já ouviu, pode chegar até 20, 30 toneladas a mais, com certeza, aí sim. Tá? Aí a irrigação vai favorecer e muito. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, um pouco investigativa. Quando eu cheguei aqui à região de Sertãozinho, no começo da década de 80, trabalhava na Folha de São Paulo, eu não conhecia a usina. E eu tive a oportunidade de conhecer a usina Santa Elisa. Santa Elisa, sim. E aí eu perguntei, como eu vim urbano, né? Vim de São Paulo, conhecia, não sabia o que era cana-de-açúcar. E aí, com muita paciência, o Maurelinho Biagi estava me acompanhando na visita, eu perguntei para ele assim, o que a sua usina tem de diferente das outras? Ele falou, olha, algumas coisas. Em primeiro lugar, questão social, nós registramos todos os nossos 5.000 funcionários. Tudo registrado. Termina a safra, recebe os seus encargos trabalhistas, está tudo em ordem. Que depois nós tivemos uns anos depois, 83, 84, tivemos aí em Guariba, que se estendeu depois para Limeira, aí eu me lembro disso. Um grito aí de... Eu comecei no setor 85, eu me lembro. Exato, um grito de protesto de trabalhadores, né? Bom, e o que a usina Santa Elisa dava de encargos e cumpria seus compromissos sociais com seus trabalhadores passou a ser obrigatório em todas as usinas. Não era só a Santa Elisa, São Martinho, que eu lembro de momento também já tinha a mesma prática. Bom, talvez a Pedra? Talvez a Pedra, com certeza. Bom, e eu lembro que o Maurílio me explicou o seguinte, olha, outra coisa que nós temos aqui, não se joga fora a vinhaça. E aí eu fui aprender o seguinte, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Né? Pelo menos na minha memória está registrado isso. Ele falou o seguinte, todas as usinas construídas até agora, e o Proarco estava começando, mas todas as usinas eram construídas ao lado de um rio, ou de um corguinho, como a gente fala aqui no interior. Né? É verdade. Por que isso? Para despejar a vinhaça que não tinha o que fazer aquilo lá e matava peixe. Então, briga com CETESB, com IBAMA, que é aquelas coisas que a história foi nos mostrando aí, evolução.
Eu acho que hoje ninguém joga mais fora vinhaça. Não. Não tem como, né? A gente vê, inclusive, os caminhões são cada vez maiores que a gente cruza nas estradas aqui, carregando os tanques de vinhaça, né? Essa é uma tecnologia que acabou sendo incorporada em todas as usinas aí e traz uma redução de custo de fertilizante para as usinas de forma realmente expressiva, né? Sem dúvida. Eu diria para você que nós estamos evoluindo com essa tecnologia, né, com algumas outras formas de aplicação, mas também sou obrigado a dizer que nós ainda não usamos muito bem esse resíduo maravilhoso que é a vinhaça. Ah, é? Não estou dizendo especificamente na Santa Elisa, mas Não, o que nós vemos é que os investimentos nessa área e a operação com a vinhaça são meio que, vamos dizer, ainda no bota fora mesmo, não no rio, mas não tem esse conceito, na minha visão, de utilizar esse subproduto maravilhoso que é a vinhaça. E isso vai ser discutido, inclusive, muito no Rigacana, a esse respeito. Uma das formas que as usinas estão encontrando, aí você citou nomes, em especial a usina São Martim, que começou com esse trabalho, e outras já estão nesse caminho, é a vinhaça concentrada e aplicada de forma localizada. Isso tem dado um resultado muito bom e ainda diminuído o custo e favorecido favorece que você possa levar essa vinhaça a distâncias maiores. Então, nós ainda precisamos evoluir. Você fala vinhaça concentrada, você está dizendo que você retira a água? Isso. A São Martim fez um trabalho desse e outras empresas também já fizeram. Custo menor de transporte. Exatamente. Que é o sonho de todos, né? Tá. A Santa Elisa, inclusive, é pioneira. Certo. Eu me lembro, o professor Amorim, na época, implementou aí um trabalho desse há bastante tempo na Santa Elisa. Acho que eu estava começando no setor. Na época eu fazia estágio aqui, quando o Maurilinho ainda estava lá. Quando o Walter Pereira era gerente, eu acho que em 82, mais ou menos. Eu me lembro exatamente que eles já tinham esse concentrador. Né? Não sei como que está agora na Santa Elisa, mas eu sei que essa é uma tecnologia interessante e importante. Só para comentar com o telespectador, que é da nossa região okay. aqui, uma das respostas que o Maurílio me deu, também um diferencial da Santa Elisa à época, era que o bagaço de cana ele era transformado em energia elétrica. E a gente via que muitas usinas ainda pagavam a transportadores carregar o bagaço também era jogado fora. Você tocou numa questão muito importante. O GIFC teve um evento que foi realizado na Unesp de Dracena. O professor Fernando Tangerino é um defensor da irrigação e do melhor uso da água, como eu tinha dito. E na época, foi em 2014, nós estávamos numa crise hídrica tremenda, você se lembra. E o que se discutiu naquela falta de energia? Será que é melhor nós usarmos a água de forma adequada para aumentar a produtividade e aumentar a capacidade de cogeração de energia, ou investimos em hidroelétricas, que tem um custo ambiental e social enorme? E toda a nossa instalação para cogeração de energia está aí, está pronta. Essa é uma discussão, inclusive o GIFC tem um trabalho a respeito disso, feito pelo Leonardo Viana, que mostra que é muito mais barato se investir, por exemplo, em irrigação para aumentar a produtividade e aí poder cogerar mais, do que se gastar fortunas, fora o custo social, como todo mundo sabe, e ambiental em hidroelétricas. Isso é uma questão extremamente importante que eu acho que nós deveríamos retomar. O setor precisa aproveitar essa capacidade enorme que tem de geração de energia, né? Não só de açúcar, de etanol, mas também de energia. Não é isso? Estamos vendo agora as termoelétricas aí com um custo absurdo. Quando você toca em energia, a gente ouve isso com muito pesar, porque grande parte da roubalheira que se instituiu nesse país foi exatamente em cima do sistema elétrico, né? Com essa construção de hidrelétricas, né? Usinas nucleares, tá aí todo dia a mídia mostrando os desvios que foram feitos. Se já é um custo grande, com passivo ambiental maior ainda, o que houve de saque, de assalto, de apropriação indébita, de corrupção nessas construções de usinas é uma coisa inimaginável, né? Eu acho que nós temos o custo mais alto de construção de usinas hidrelétricas do mundo exatamente por má gestão. E eu concordo com você, tá? A estrutura das usinas sucroenergéticas está aqui pronta. É só algumas delas investir um pouquinho mais em caldeiras de última geração. E o governo, que já mostra um pouco de sensibilidade, o próprio RenovaBio já estimula isso um pouco, RenovaBio, né? Sim. Ele está trazendo à tona aí essa discussão. A EPE, a empresa de pesquisa energética, já está mostrando também sensibilidade. Quer dizer, uma das grandes mudanças que nós tivemos com o fim aí do lulopetismo no comando do país foi exatamente essa questão da energia. A gente começa a perceber mudança, pelo menos a minha visão de jornalista. E eu acho que
esses eventos como o seu, essas preocupações que vocês têm, não apenas especificamente com o foco do que é a entidade que você preside, mas trazer exatamente outras vantagens que podem ser desenvolvidas e aproveitadas num setor como o nosso, que é um setor tão rico de inovação. Rico de inovação e de técnicos, né? Sim. Nós temos técnicos excelentes. Sim, sem dúvida. Gente que já contribuiu muito. Você falou de vinhaça. Eu me lembro do professor Nadir Almeida Glória, que começou a trabalhar a vinhaça na Usina da Pedra, de uma forma diferente. Isso nos anos 80. Então, o setor é recheado de bons profissionais, recheado de pessoas competentes. O que precisa é ter um direcionamento mais adequado, talvez, né? E vou dizer uma coisa agora, assim, de um cara que tem 32 anos aí no setor e apaixonado por agricultura, especialmente pelo setor sucroalcooleiro, porque minha família toda trabalhou com isso e trabalha com isso até hoje. Eu acho que nós precisamos realmente ter olhos diferentes para isso e começar a pensar o seguinte: o setor precisa ter juízo agronômico para poder aumentar a produtividade, precisa ter juízo agronômico. O agrônomo de botas que vai para o campo precisa voltar à realidade. Nós estamos carentes disso. Carente de pessoas que, desculpe falar dessa forma, mas acho que eu já estou um pouco de bagagem, de pessoas que realmente gostem disso, gostem desse ambiente agronômico, desse ambiente agrícola, porque é isso que nós precisamos. O agrônomo precisa ir no campo, precisa ver as condições que a cana estão sendo plantada, os cuidados, né? Pensar em aplicar tecnologia, sim, mas também não esquecer da base agronômica, que é fundamental, a operação da lógica agrícola. Isso é importantíssimo. E nós perdemos um pouco disso. Acho que os meus colegas mais antigos aí, né? Eu cito o Marinho Gandini aqui na São Martim, por exemplo, que é muito amigo, acho que mais ou menos tem isso na cabeça também. Nós precisamos retomar esse lado da agricultura. Parabéns por levantar essa questão fundamental. O que eu percebo que essa crise que veio de 2007 em diante, aí ela afastou e ela entristeceu um pouquinho, e inibiu um pouquinho o profissional, o agrônomo e as pessoas que gostam do setor. E é um setor apaixonante. Maravilhoso, né? Mesmo para quem não vive o dia a dia, mas para quem conhece e vê as vantagens que o setor tem, o setor ficou muito retraído, as nossas lideranças se retraíram muito. Demais. Nós temos bandeiras aí, estamos falando de algumas bandeiras interessantíssimas que podem ser desenvolvidas aí. Nós temos bandeiras aí que estão arquivadas, guardadas em arquivo, na memória dos profissionais como você, que seriam poderiam ser facilmente implementadas, né? E com vantagens inequívocas, não só para a usina, não só para a região, mas para o país, para a própria economia do país. O GIFC defende uma tese também extremamente interessante. Uma coisa que acabou na agricultura e na agronomia é o trabalho de extensão rural. Que eu fiz agronomia e aprendi a fazer extensão rural. E num determinado momento nós criamos um plano de desenvolvimento e aplicação de tecnologia. E que infelizmente não conseguimos botar em prática. O que é isso? Tudo isso que nós estamos falando de estudos referentes à cana, em relação à irrigação ou não, estão disponíveis em universidades, em pesquisa, no CTC, etc. Só que essa pesquisa precisa ser aplicada. Então, a volta do contato dos pesquisadores, pessoal da Exalc, pessoal da Unesp, de Jabuticabal, tantos profissionais maravilhosos que nós temos aí, para o campo, né? E as usinas entenderem que precisamos deles para aplicar essa tecnologia de fato, eu acho que é fundamental. Então, nós criamos o PDAT. Tentamos vender isso para as usinas, essa ideia para as usinas, né? Mas você sabe que a usina às vezes tem um pouquinho de ranço com essas coisas. São refratários. E a gente tem que continuar batendo, né? Tem que continuar falando. Agora, eu acho que unir o conhecimento que está nas universidades para a experiência que existe do pessoal de campo, na minha opinião, é a saída. Né? Fundamental. Deixa eu lhe perguntar uma outra questão que é bastante instigante. Nós estamos passando uma mudança tecnológica muito rápida. Muito. O professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, ainda na última terça-feira na Folha de São Paulo, ele concede uma entrevista, e ele menciona que a sucessão nas usinas do agronegócio, nas empresas do agronegócio como um todo, ela é uma sucessão que ela vem vindo, e é inevitável que mudanças ocorram rapidamente. E que os jovens que estão assumindo com uma outra visão. Sem dúvida. Uma visão de smartphone, drone, internet, trator sem... Que sem dúvida é necessário. Claro, trator sem tratorista, caminhão sem motorista, né? Isso. Como é que você consegue, nessa mudança disso que o professor Roberto Rodrigues coloca, como é que você consegue colocar essa tecnologia de irrigação? Ou melhor aproveitamento da água, da água disponível?
Como é que isso se encaixa? Toda a tecnologia, como você falou, né, uso de drone, por exemplo, as usinas usam muito isso, Vant, drone, para identificar falhas, tal, tudo isso é importante e necessário. Né? E é fundamental também para a tecnologia de irrigação, até porque o uso de irrigação é necessário que você tenha esse tipo de informação online, vamos dizer, para você poder administrar e gerenciar uma coisa que é muito cara. Eu acho que se encaixa perfeitamente. Agora, eu diria para você o seguinte, tudo isso não funciona se nós não tivermos o conceito agronômico muito bem definido. Essa é a minha visão, não sei se eu estou muito antigo, mas não tá, não. Se nós não tivermos o agrônomo no campo de novo, olhando para a cana e tentando conversar com ela e saber o que ela quer, que é isso que o Renato, que trabalhou aqui na Jardeste há um tempão, falava sempre, nós temos que ir lá e conversar com a cana. Eu acho que isso é fundamental e a tecnologia está aí, precisa ser usada, é necessária, ajuda muito, mas esse agrônomo precisa voltar. E não é diferente na irrigação também, não. Aí tem uma outra questão ainda. Cana é diferente, não é? É diferente de outras culturas aí? Eu diria para você que cana é diferente, porque um ex-diretor meu diz o seguinte, olha, cana é o resultado de 30% de conceitos agronômicos e 70% de logística. Isso é verdade, porque nós trabalhamos com entrega. Vamos falar uma usina grande aqui da região, São Martim. Né? Tem um movimento de caminhões imenso para poder moer 10 milhões de toneladas de cana. E tem que ter uma logística muito bem apurada. No entanto, esses 30% de conceitos, se não estiver muito bem enraizado, os outros 70% não vão funcionar. Verdade. Então está faltando esse conceito de novo. Eu tenho dito isso de uma forma muito veemente. Não adianta nós termos grandes projetistas, no caso de irrigação, de hidráulica. Se a pessoa que estiver implementando um projeto como esse não entender de agronomia, né, do campo, do conceito do campo, de fisiologia, de conversar com a cana-de-açúcar, os resultados não acontecem. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio é fundamental, isso falta mesmo para nós. Sem dúvida. Marcos Viana, para terminar, vamos repetir, Irriga Cana, a data, local... Irriga Cana, dia 25 e 26, aqui no Crédito Clube Copercana. O site para acessar, para fazer inscrições é www.irrigacana.com.br. O telefone é 16 3797 3705 ou 3797 3706. As pessoas estarão lá para atender e é extremamente interessante que toda a região vá. Certo. Gente, existe um trabalho aqui na Unesp Jabuticabal, feito pelo professor Dauri, que estará agora no nosso Irriga Cana, coordenando um dos temários, que mostra que o aumento de produtividade, mesmo na região de Ribeirão, onde eu disse que é possível se obter 100 toneladas por hectare, chega a 30 toneladas com uma irrigação bem feita. Então é para pensar. Sem dúvida. É para pensar, né? É para analisar. É tá isso. Ótimo. Tá bom? Eu quero desde já lhe fazer um convite, terminado o evento, que você venha, pode trazer quem você quiser, para a gente colocar aqui para o nosso telespectador o que foi debatido e quais são as metas futuras aí que a gente tem pela frente pela sua entidade. Tá bom, muito obrigado. E eu que agradeço. Você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.